Estamos estudando sobre temperamentos. Estamos usando 2 textos bíblicos para tratar sobre este assunto, ou pelo menos dar uma ideia daquilo que Deus deseja para a gente fazer em nós. O primeiro deles está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vimos esses textos semana passada, só estamos lembrando. 2 Coríntios 5, 17 está escrito assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que Paulo quis dizer aqui? Quando a pessoa recebe Jesus, ela nasce de novo, e nesse novo nascer, novas perspectivas, novo jeito de pensar, de falar, de agir, deveria existir em nós. Essa é a ideia desse texto, já que nós somos uma nova criação. Segundo texto, Filipenses capítulo 1, versículo 6, mesmo apóstolo Paulo escreveu: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, o que nós vimos semana passada aqui, todo cristão deveria ter uma plaquinha nas costas escrito: estou em obras, Deus está trabalhando. Amém? Crê nessa palavra? Ou você acha que você já está pronto? Porque se você estiver pronto, a gente já ora hoje, Deus já te leva, você já vai viver a eternidade feliz. Não. Brincadeira. Vamos ler um texto juntos, Gálatas capítulo 5. Glória a Deus. Livro de Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo também escreveu algo importante sobre aquilo que o Espírito Santo pode gerar em nós, um fruto bem capacitado, bem cheio de coisas novas, ele pode gerar em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 16, já vou lendo aqui. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. 19, ele fala algo que nós já sabemos. Ainda assim vamos ler: ora, as obras da carne são manifestas. Que obras da carne são essas? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Versículo 20, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. 21, e inveja. Também ele fala de embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E ele diz: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Versículo 23, mansidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí ele diz uma coisa muito importante que nós como cristãos temos que aprender e praticar em nossas vidas. 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem a Cristo Jesus. Tem gente que pertence a Cristo Jesus aqui? Então é para mim e para você. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Por último, 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Só até aí. O apóstolo Paulo está dando algumas dicas aqui para essa mudança que o Espírito pode gerar em nós. Ele quer gerar, ele pode gerar, mas depende da gente. Depende da gente entregar a nossa vida e permitir que ele controle os nossos sentimentos, ou ajude-nos a controlar os nossos sentimentos.
Então a gente está estudando sobre alguns temperamentos da vida humana. Existem 4: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Estudamos semana passada sobre o sanguíneo. O apóstolo Pedro era um homem que tinha esse sangue nos olhos, né? Era aquele cara que falava sem pensar, tomava decisão sem pensar e sofreu um pouco por conta disso. Conforme ele teve um encontro com Jesus, depois que Jesus ressuscitou, Jesus o aconselhou, o tratou, e dali para frente Pedro se tornou um dos grandes apóstolos do Evangelho de Cristo. Ou seja, cada um tem um temperamento. Aliás, os psicólogos, alguns médicos que estudam nessa área dizem que todos nós temos pelo menos 2 dos 4 que se ressaltam mais na nossa vida. É óbvio que a gente vai estudar um por um aqui. Se você for se identificando, no final nós vamos orar que Deus te ajude a viver, ou nos ajude a viver uma vida melhor, mais controlada pelo Espírito Santo. Para informação, eu li semana passada aqui, os temperamentos, eles são estudados desde os primórdios da humanidade, mas Hipócrates, que foi um filósofo e médico, ele que tipificou essas 4 modalidades de temperamento: colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Como eu disse, cada um de nós tem um pelo menos que ressalta. Alguns médicos dizem que nós temos todos eles, é que um sempre ressalta mais. E é interessante isso, porque se você pegar uma família, eu posso falar da minha família. Por exemplo, os meus netos. O Gabriel, ele é um camarada assim mais sossegadão, ele está na dele, ele curte ficar ali, ele brinca, ele não está nem aí. Aquele cara calmo, sossegado, não briga com ninguém, é difícil você ver ele brigando. Aí você vê o Emanuel é completamente o contrário, aquele cara que pega fogo, que fala, que tal. Quando eles vêm em casa, com o Gabriel, eu sento e fico 1 hora e meia assistindo um filme, por exemplo, um desenho. O Emanuel não fica 5 minutos, ele já quer correr, ele quer fazer outra coisa, ele não quer ficar ali, entendeu? São diferentes, as pessoas são diferentes, né? E essas diferenças que tem nas crianças, dos nossos, se você olhar para os teus irmãos, se é que você tem irmãos, você vai ver que seus irmãos são um pouco diferentes de você, né? E falando das crianças, tem uma criança que quando um brinquedo cai, ele chora. Tem outras que o brinquedo cai, ele vai lá e ainda dá uma bica, chuta longe, entendeu? É o jeito da criança, é o jeito da pessoa, né? E eu quero falar desse assunto, ou temos estudado sobre esse assunto, para que haja em nós uma maturidade maior, que a gente se entenda melhor e viva uma vida mais saudável, né? Hoje nós vamos estudar sobre o colérico. Colérico, aquela pessoa que tem um temperamento explosivo, tipo Bin Laden, né? Aqueles cara louco lá que põe uma bomba no peito e se explode porque tem uma promessa de 40 virgens quando chegar lá no paraíso, né? Os otários mesmo que acreditam nisso. Bom, se nós falamos de Pedro que era sanguíneo, alguns exemplos bíblicos, se der tempo nós vamos ver pelo menos 2, foram homens que esse temperamento ressaltou. O colérico é aquele cara que ele é incisivo, ele faz o que dá na cabeça, ele é aquele cara que acha que sempre está certo, né? Qualidades de um colérico. O colérico é um ativo nato, tudo na vida dele ele acha que é útil, que é agradável. Geralmente o colérico é um líder natural. O colérico ele tem uma tendência de ser obstinado por algumas coisas e de ser otimista também. O cérebro, a cabeça do colérico está sempre ativa, fervilhando, com ideias, projetos, com objetivos. Geralmente o colérico também ele é bem extrovertido, né? Uma pessoa extrovertida tal. E
por ser colérico, ele possui uma firmeza naquilo que ele faz. E geralmente as pessoas que mais obtêm sucesso na vida são as pessoas que têm esse temperamento colérico, né? Falando de qualidades, defeitos, os defeitos do colérico. O colérico é aquele cara que ele se acha autossuficiente, não precisa de ninguém, é aquele cara impetuoso. Colérico é aquela pessoa geniosa, sabe? Aquela pessoa que, tipo, eu estou certo, mesmo estando errado, eu estou certo, né? Ele é a pessoa, assim, de vez em quando áspera, ou na maioria das vezes, que tem aquela aspereza, a pessoa grosseira, e geralmente tem que tomar cuidado, porque esse colérico é aquele cara que ele parece que é alimentado pelo ódio, parece que ele se alimenta de ódio, né? Muitos líderes mundiais do passado e do presente, que foram estudados, líderes e grandes generais, eram homens que tinham esse temperamento colérico. Eles sempre foram bons planejadores, mas acima de tudo, ditadores, né? Ou seja, algumas ocupações aqui que o colérico gosta de ter, alguns passatempos e ocupações. Por exemplo, ele tem um forte espírito de liderança, ele é às vezes um bom anfitrião, ele gosta de participar de competições esportivas e não gosta de perder. Geralmente, colérico é um alto funcionário de uma grande empresa, às vezes de um grande banco, porque ele é tão aficionado, ele é tão sistemático naquilo que ele pensa, que ele consegue chegar lá. Nas emoções, o colérico tem uns pontos positivos e negativos. Pontos positivos: ele é firme ao tomar uma decisão, ele é muito determinado, ele é muito otimista, ele é destemido, ele é corajoso. Essa é a característica de quem tem um temperamento colérico. Coisas boas, ponto positivo. Pontos negativos: de vez em quando dá a louca nele, ele dá aqueles acessos de loucura, de raiva, sabe? Parece que acordou de manhã e já está falando mal de todo mundo, xingando todo mundo, né? Na maioria das vezes, o colérico, por isso que ele chega a altos graus de escala em grandes empresas, porque ele é bem frio no relacionamento com as pessoas. Ele, se tiver que mandar embora, ele manda, ele não tem aquele sentimentalismo, não, ele tiver que mandar, ele se irrita, ele é meio durão, às vezes até violento. Enfim, geralmente o colérico, segundo os psicólogos, ele é meio amargurado. E a amargura é terrível, porque amargura, quando a pessoa guarda amargura no coração, não sei se você já passou por isso ou conhece alguém assim. A pessoa amargurada é aquela pessoa que tem rancor, ódio e lembranças do coração, e ela fica sempre maquinando, né? Maquinando mal contra os outros, torcendo, né? Geralmente, mulher que perdeu o marido e tem esse temperamento colérico, ela passa o resto da vida jogando praga, pensando mal, vai ter que se lascar. E geralmente é assim, segundo os psicólogos, né? Então, como eu disse, tem pontos positivos, tem pontos negativos. Mais um pouco de pontos positivos nas atividades. O colérico sabe organizar e promover eventos. Ele é rápido e eficiente em situações de emergência. Ele tem um raciocínio rápido. E também possui uma grande capacidade de ação. Ele é muito prático, ele incentiva outros a agirem. Enfim, pontos negativos em relação a atividades: ele sofre do excesso de autoconfiança, ele é preconceituoso, ele é obstinado, ele se aborrece com detalhes, ele é cansativo, sabe aquela pessoa difícil de você satisfazer? Pode crer que essa pessoa tem um temperamento colérico. E por último, geralmente o colérico ele tem tempo apenas para os seus próprios planos e interesses. Essas são algumas das características. Desculpa falar rápido aqui, depois se você quiser você ouve de novo, porque senão não dá tempo de falar tudo. Como eu disse, na Bíblia tem alguns exemplos. É por isso que eu amo a Bíblia, porque Deus permitiu que tudo fosse registrado. Coisas boas, coisas ruins, pessoas que foram vitoriosas, pessoas que perderam,
Pessoas que fizeram bem, pessoas que fizeram mal, pessoas que buscaram a Deus, pessoas que deixaram de buscar a Deus. Ou seja, na Bíblia tem tudo aqui para a gente estudar e aprender. E então, não podia deixar de registrar na palavra tipos de irmãos do passado, irmãs, que tiveram esse temperamento colérico. Como eu disse, se der tempo, vou falar de 2. O colérico é aquele cara tipo assim, bateu, levou. Não mexe com ele, mexeu, ele vai partir para cima da briga com você. Quem era assim na Bíblia, um dos caras que eram assim na Bíblia foi Sansão. Sansão, ele viveu num tempo que Israel já estava na terra prometida, eles estavam escravizados pelos povos vizinhos, e o melhor da época era Sansão. Deus tinha permitido, levantado Sansão, para que ele pudesse, de alguma forma, intervir no meio do povo. E Sansão, a gente vê desenhos, filmes, né? E geralmente os desenhos e filmes que a gente vê é aquele cara saradão, né? Fortão, musculoso, aquele cara bonitão, achegadão, que todo mundo chega perto, o cara olha e fala, opa, tudo bem, já até respeita, porque o cara é fortão. E Sansão era um cara assim. Ou seja, a vida de Sansão, ele viveu de uma forma que no começo ele até se voltava para Deus e buscava Deus. Os seus pais também o amavam, criaram ele conforme foi determinado por Deus. Só que com o passar do tempo, esse temperamento colérico foi aflorando de uma forma muito maior do que o necessário, se eu posso assim dizer. Então Sansão, com o longo do tempo, ele se tornou um cara inconsequente, briguento, senhor de si, aquele cara que confiava no seu taco. Eu sou o cara, tipo o Romário em 94, quando o Brasil ganhou a Copa, né? Fazia um gol, eu sou o cara, né? Entendeu? Mas se não fosse os outros 10, sozinho ele não ganhava. Mas enfim, na cabeça de Sansão, ele tinha um pensamento: ou eu ganho, ou eu ganho. Não tinha esse negócio de perder para ele. E entre algumas histórias que estão relatadas no livro de Juízes, né, chegou um momento da vida dele que ele acabou desejando uma mulher filisteia. E ele falou com os pais dele, falou: pai, mãe, eu quero me casar com a moça. Achei aquela moça bonita demais, aquela mina lá é a que eu quero. E o texto diz que o pai e a mãe conversaram com ele e disseram: filho, aqui no nosso povo, você sabe, tem a determinação da lei, a gente tem que casar com gente do nosso povo aqui e tal. Não, eu não quero, eu quero aquela mina, e vamos lá, vocês têm que ir comigo porque eu vou e tal. E aí ele foi, desejou a menina, enfim, tem uma história grande por trás disso, eu não tenho tempo para contar aqui. Mas enfim, chegou um momento que ele teve que intervir contra os filisteus, e criou meio que um ranço entre os filisteus e Sansão. E ele acabou deixando a mulher, ele tinha se casado com ela, e acabou deixando ela para resolver outras questões. Só que passou um tempo, houve essa briga, essa discussão, passou um tempo, ele resolve voltar. Acompanhe aqui, isso está em Juízes capítulo 15, versículo 1. Diz que algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Versículo 2, eu estava tão certo que você a odiava, tipo assim, você não veio mais aqui, você não quis saber mais, que a dei ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Tipo assim, ela já está com outro agora. Versículo 3, Sansão ficou tão louco da vida que ele respondeu, versículo 3, desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Aí, como eu disse, o colérico, ele fica maquinando. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer?
eu vou ter que dar um jeito. Não, eles não perdem por esperar. Eu vou dar um jeito. Aí ele teve uma ideia. Olha a ideia dele. Ele conseguiu juntar 300 raposas. Olha que coisa sarcástica. Amarrou, acho que de 2 em 2, o rabo delas, e colocou no meio uma tochinha de fogo. E chegou na plantação dos filisteus e soltou elas no meio. Bom, o que você acha que aconteceu? Queimou tudo. Juízes capítulo 15, acompanha aqui versículo 4. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas. Versículo 5, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. Versículo 6, os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam-lhes: foi Sansão, o genro do Timnita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Versículo 7, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Versículo 8, ele os atacou sem dó nem piedade e fez uma terrível matança. O texto diz, ou nos ensina, que ele ficou pelo menos 20 anos nessa vida, tipo como um defensor, um líder de Israel. E ele tinha esse temperamento colérico, e o tempo foi passando e ele foi perdendo a mão. Pra você ter uma ideia, ele enfrenta homens filisteus, ele com uma queixada de um boi, de um animal, ele mata 1000. Imagina um homem contra 1000. Ele consegue matar. Imagina a raiva, devia escorrer do lado da boca dele assim, aquele líquido de raiva, né? Que o colérico fica às vezes com aquela raiva que... Sansão estava assim. Ele perdeu o controle. E perdeu tão o controle que ele foi se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus. E ele se envolvia com uma mulher aqui, uma mulher ali, uma mulher lá, até que ele encontrou Dalila, se envolveu com Dalila e acabou entregando o segredo dele, que ele achava que eram os seus cabelos compridos, né? Porque havia um voto de Nazireu, que ele não podia cortar o cabelo, então na ideia das pessoas só por causa do cabelo, e ele também pensava isso. Mas se você olhar para o texto diz em Juízes, capítulo 16, versículo 20, que ele depois que ele contou, que a Dalila perturbou ele, e com aquela raiva, né, colérico, ele falou: se vocês cortar meu cabelo, acaba com o problema, eu vou ficar fraco e tal. E quando foi feito isso, ele despertou do sono, e o texto diz que ele pensou assim: eu vou sair como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Em outras versões, ele não sabia que o Espírito Santo tinha saído dele. A força excomunal que ele tinha vinha de Deus. O voto era um negócio interessante, mas a força estava na presença de Deus na vida dele. Quando ele perdeu a essência, quando ele perdeu a mão, quando ele achou, e esse é o mal das pessoas que são cristãs hoje em dia. As pessoas são formadas, eu já disse aqui, axologia. Não, eu acho que isso não tem problema. Não, eu acho que o que ele está falando é bobagem. Não, eu acho que esse texto aqui não era bem isso que quis dizer. Está cheio de gente hoje achando. E Sansão achou. Falou: não, eu posso sair com as mulheres, curtir a vida. Deus está comigo, olha aí, eu tenho força, tal. Até o dia que ele perdeu a sua força. Ele foi preso. Seus olhos foram furados e ele se tornou objeto de escárnio. Os homens daquela época prenderam ele num tipo de lugar que tinha, que prensava uvas, prensava a oliva, né? Prenderam ele ali para ele empurrar
mesmo mais fraco e cego, sem saber onde olhar. Um dia, ele, depois de tanta humilhação, ele foi levado ao templo, chamado Templo de Dagon, que era um dos demônios, deuses para eles, mas demônios da época que aqueles homens e mulheres adoravam. Então eles estavam ali naquele templo enorme. Segundo o texto, tinha mais de 3.000 pessoas reunidas ali. E aí o rei teve uma ideia: vamos trazer Sansão, vamos zoar ele aqui. E trouxeram Sansão e amarrou ele no meio de 2 pilares, os principais pilares do templo. Amarrou ele com uma mão aqui, a outra ali, deixou ele ali. E o povo zoando, dando risada. Olha aí, não era esse o líder de Israel, o fortão, o metidão? Olha aí, o que ele virou. E em Juízes 16, 28, diz que Sansão orou ao Senhor. Ele disse: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Versículo 29, então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, 30, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. O que eu aprendo desse texto? Quando Sansão, que tinha tudo para se tornar realmente um grande líder daquele povo de sua época, ele perdeu a mão por causa do seu temperamento. Primeiro, ele desejou uma mulher de outra tribo, e os israelitas, os hebreus, não tinham esse hábito. Casamento, até hoje, a Bíblia nos ensina isso. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso no Novo Testamento. Se você pensa em se casar, pense em se casar com alguém que professa a mesma fé que você tem. Até para não haver depois julgo desigual, discussões, brigas. E ele simplesmente foi e falou: não, eu quero aquela moça, e como ele era o dono da razão, eu quero. Os seus pais acabaram indo com ele, e ele conseguiu a moça, acabou não dando certo, acabou fazendo o que fez, se vingando, porque a pessoa que tem esse temperamento colérico, ele, como eu disse aqui, um dos lados negativos, ele é vingativo, ele não se esquece, ele fica guardando aquilo no coração até se vingar, até lançar uma praga, né? Eu picho a maldição, não sei, é aquele cara que fica assim, pensando em mandar praga, né? Igual esses crentes macumbeiros que tem hoje aí, né? Que vai orar e fala: Deus, manda fogo, Senhor, queima aquele irmão, que ele falou mal de mim, queima Jesus. Quem é ele para falar mal de mim? Falaram mal de Jesus, Jesus não fez nada disso. Mas tem uns caras hoje que se acham o máximo. E Sansão, depois que ele perdeu a sua força, eu imagino que ele caiu em si, e todo aquele temperamento que ele tinha, colérico, ele, por causa de ser subjugado, por causa do pecado, ele foi subjugado, ele perdeu a sua posição, e no fim da vida, fez um pedido para Deus, Deus retornou a força para ele, ele destruiu aquele templo, e ele morreu junto com, segundo alguns estudiosos, mais de 3.000 pessoas estavam ali. Ou seja, provavelmente no fim da vida de Sansão, ele já estava mais maleável, já tinha perdido a visão, tanto a visão espiritual como a visão física, perdido a sua força. E quando isso acontece, a tendência do ser humano é baixar a guarda e começar a refletir e tomar decisões diferentes. Um outro que eu posso dar o exemplo, aqui acho que dá tempo, na Bíblia, outro exemplo de alguém que era colérico, esse alguém era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era considerado por alguns da época como o senhor bomba. Ele explodia para qualquer coisa. Ele tinha esse temperamento colérico. E por conta desse
temperamento colérico, ele começou a perseguir os cristãos, começou a ir atrás. Porque, como eu disse, o colérico, ele acha que ele é o dono da razão, ele acha que ele sabe de tudo. Ele acha. Às vezes tem uma outra certeza que dá, uma outra coisa que dá certo, mas na maioria das vezes ele só acha. E Paulo, ele achava que aquela nova religião, que falavam de Jesus, e estavam vendo milagres, e as pessoas se convertendo a Cristo, ele achava que aquilo ali era errado. Onde já se viu? A religião nossa é essa religião do judaísmo, que eu aprendi desde criança, eu tenho todo esse conhecimento. Então esses caras aí, eles estão inventando uma nova religião, estão desviando o povo, levando o povo para longe de Deus, e eu vou me meter nessa situação. E começou a brigar, discutir. Aí ele começou a tentar prender algumas pessoas. Aí ele foi e pediu autorização para os líderes da época, né? Os mestres da época tal, deram autorização para ele ir de cidade em cidade. Ele começou a ir de cidade em cidade, prendendo pessoas, culto lá rolando, ele entrava no meio e com alguns soldados, algumas pessoas, dispersava os irmãos daquela reunião e levava para a prisão. E ele começou a se encher, falando: não, eu sou o cara, eu vou fazer isso porque eu estou fazendo o que é certo, essa nova religião tem que acabar e tal. E ele foi lutando de cidade em cidade. Teve um livro de Atos demonstra uma história que ele encontrou um desses pregadores aí, né? Que era Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que pregava a palavra com veemência, pessoas estavam se convertendo, aconteceram até milagres, pessoas sendo curadas assim, de uma forma maravilhosa, através da vida de Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo. E de repente, eles pegam Estevão vai num determinado lugar, tipo uma igreja, um parlamento, e ele começa a falar desde quase do começo da história, onde Deus falou com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, e chega e fala no final, ainda faz uma acusação: e vocês são culpados de terem colocado Jesus na cruz, vocês que crucificaram, arrependam-se e tal. Os caras ficaram furiosos, arrastaram ele para fora da igreja, ou desse local, e jogaram pedras, e mais pedras, e mais pedras. E o texto diz que Paulo estava assim, ao longe, olhando aquela cena de Estevão sendo apedrejado e morrer, e observando, tipo assim: é isso aí que vai acontecer com vocês, se vocês continuarem nessa religião. Ele continuou, foi para uma outra cidade, e no caminho dessa cidade, ele tem um encontro com Jesus. Ele ouve uma voz, cai do cavalo, fica cego. Os seus companheiros que estavam com ele ficam assustados, temerosos, porque eles ouviram a voz também. E essa voz diz para ele: Saulo, por que você está me perseguindo? Por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. E isso trouxe um nó na cabeça de Paulo, a ponto dele ser levado para a cidade, para um lugar, ficar 3 dias sem comer, refletindo em toda aquela situação que ele passou. E no 3º dia, a mando do próprio Senhor Jesus, vai um irmão lá por nome Ananias, coloca a mão na cabeça dele, ora por ele, as escamas caem como se dos seus olhos, ele volta a enxergar, e nessa volta a enxergar, ele teve um encontro com Jesus e a vida dele mudou. De um homem colérico, enérgico, perseguidor, esse homem se torna um homem mais dócil, um homem que assistiu alguém sendo apedrejado, e depois que se converteu, apedrejaram ele também, quase que até mataram. Ou seja, se você olhar para a vida de Paulo,
como nós vimos Sansão, agora Paulo. Depois que Paulo se converteu, alguns conceitos mudaram na vida dele. Inclusive até o seu nome, de Saulo, ele se tornou Paulo. E nessa mudança, isso ficou tão claro na vida de Paulo, que do Novo Testamento, do Evangelho, acho que uma pessoa assim que você pode falar, esse cara aqui, ele foi o cara que fez mesmo, fez a diferença. Porque segundo alguns historiadores, o que Paulo fez supera o que os outros 11 fizeram. Ou seja, quando nós conhecemos Jesus, e essa foi a ideia que Paulo deu lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam e tudo se fez de novo. Se tinha alguém que podia escrever essas palavras, este alguém foi Paulo, que escrevendo para a igreja de Corinto, ele disse: olha gente, eu conheci Jesus. E ele escreveu umas coisas nos textos, eu não tenho tempo aqui para ler todos, mas algumas coisas que ele escreveu, por exemplo, agora não sou eu mais que vivo, agora é Cristo que vive em mim. Outra coisa que ele disse para mim agora, tudo que existe, isso aqui para mim é que nem esterco. Isso aqui não tem valor nenhum para mim. O que vale para mim agora é estar na presença de Deus. Eu conheci Jesus e Ele mudou a minha vida. Ou seja, Paulo ele começou a ter uma mudança nessas suas atitudes. E aí entra um outro texto para encerrar aqui que ele escreveu, Gálatas 6:7. Tudo que o homem plantar. Boa noite, irmãos, paz seja com todos, tudo bem? Se tiver alguém dormindo do seu lado, dá um toquezinho para ele acordar, nós já estamos acabando, tá? Tudo que o homem plantar, disso colherá, ou ceifará. Tudo aquilo que ele plantou, com esse temperamento colérico, depois ele foi tratado por Deus, ele melhorou bastante. É interessante que tem alguns textos, como eu disse, eu não posso ler todos, mas tem alguns textos que ele cita algumas coisas relacionadas a ele, tipo assim, eu nasci de novo, eu era um cara assim que tinha um temperamento difícil, Cristo mudou, melhorou, minha vida está um pouco melhor hoje e tal, mas ainda assim tinha algumas coisinhas que ao longo de sua vida Deus foi tratando, foi melhorando na vida de Paulo. Esse caráter ativo, prático, dinâmico, corajoso que Paulo tinha, o fez se tornar um grande líder, se olharmos para a Bíblia aqui, eu vou citar só um texto para a gente terminar. Paulo, ele foi transformado por Cristo de uma forma tão especial. Acompanhe aqui no telão, irmãos, Atos capítulo 14, Atos 14, 19 e 20. O texto diz assim, que então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Mesmo que ele fez com as multidões para perseguir os cristãos, fizeram com ele. Apedrejaram Paulo, o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e voltou à cidade. E no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Olhando para as fraquezas de Paulo agora, dentro dessa sua capacidade, ele escreve em Filipenses 4:13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tipo, agora eu aprendi, eu sei o que é viver essa vida sem Cristo, mas agora que eu estou com Cristo, agora eu sou uma nova criatura, agora Cristo vive em mim, Ele está na minha vida.
Por último, se você puder, vamos ficar em pé, mas abra sua Bíblia em Atos 16. Quero ler esse texto com vocês para a gente encerrar aqui. Glória a Deus. Quando você permite que Deus trate a sua vida, e eu já disse aqui algumas vezes, repito, o Espírito Santo, nosso Deus, Ele habita em nós, mas não é daquela forma que dizem por aí, que Ele baixa, a pessoa perde o sentido, e rola e pula, não, eu não creio nisso. E Deus até me perdoe, mas eu não creio nisso. Eu creio no Espírito que é santo, que habita em nós, que, como a Bíblia diz, quer nos capacitar, quer nos ajudar. Ele é tão bom que Ele intercede junto ao Pai por nós, sabe das nossas fraquezas, conhece as nossas fraquezas. E o apóstolo Paulo entendeu bem isso. Ele permitiu que o Espírito Santo tratasse a vida dele. O Espírito Santo tratou de uma forma tão maravilhosa que, depois que ele se converteu, a vida dele mudou, o entendimento dele mudou, em relação à vida, em relação a tudo. Em Atos 16, 23, o texto diz que depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Versículo 24, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Versículo 26, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Versículo 27, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Versículo 28, mas Paulo, o novo Paulo, gritou: não faça isso, estamos todos aqui. 29, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Versículo 30, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Versículo 31, eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Versículo 32, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. 33, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. 34, e último, então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Só até aí. Aquele cara violento, nervoso, se achava senhor de si, ficava maquinando mal contra os outros, tanto Sansão como Paulo. Estou encerrando falando de Paulo. Agora era um homem tratado por Deus, movido pelo Espírito. Aquilo que nós lemos no começo, o fruto do Espírito, que é paz, alegria, amabilidade e outros que estão descritos lá. Isso entrou de tal forma no coração de Paulo, que você imagina um cara que era desse jeito, violento, briguento, falador, nervoso, ser preso, estar na prisão, e lá embaixo na prisão, os pés presos, os troncos, as mãos. Ele podia ter toda a razão de estar ali. Aí Deus, eu estou aqui, ó, tá vendo? Preguei o Evangelho, olha o que eu ganhei pregando o Evangelho. Mas o Espírito mudou tanto, Cristo mudou tanto a vida dele, que ele estava ali com Silas preso, e os caras começam a cantar. E, irmãos, quando você entrega a sua vida para Jesus e deixa Ele agir,
milagres começam a acontecer. O homem que tinha um temperamento colérico, de repente havia paz no coração dele, preso, tinha sido açoitado inclusive, mas nada disso tirou o seu foco de Jesus. Nada disso permitiu que ele tivesse de volta aquela velha natureza. Aquela velha natureza na vida de Paulo estava morta. Ele realmente nasceu de novo. E aquele homem bravo, nervoso, estava ali feliz. Se fosse qualquer outro, na hora que eles foram presos, que houve aquele terremoto e eles estavam soltos, que o carcereiro pega a espada e fala: eu vou morrer, então eu já vou aproveitar, já vou antecipar aqui, vou me matar. Ele fala: não, qualquer outro colérico falava: é isso aí mesmo, se mata, você vai para o inferno, desgraçado, tem que morrer, você é carcereiro. Não, Paulo olha para ele e fala: calma, ops, para aí, nós estamos aqui, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. E o texto diz que todos os presos, eles ouviam os dois cantar. E eu pergunto para você, às vezes os nossos vizinhos, amigos, as pessoas com que a gente se relaciona, eles ouvem a gente cantar louvores a Deus? Nos momentos difíceis, eles ouvem. Porque é para confundir o inimigo. Quando você está passando por situação difícil, cante, adore a Deus. Você vai ver os milagres que Deus vai fazer. O nosso problema é que esse temperamento, ou estes temperamentos ainda estão na ativa em nós. E nós esquecemos de mudar o nosso pensamento, de falar o que é bom, de adorar a Deus, de abençoar em vez de amaldiçoar. Nesta noite, você que se identificou com esse temperamento aqui meio colérico, se você ainda sente alguns resquícios disso, nós vamos orar. Eu quero pedir ao Senhor nosso Deus que trate isso na tua vida, nas nossas vidas. Como eu disse, todos nós temos um pouquinho de cada um. Um deles sempre se sobressai. Eu não sei qual desses que se sobressai na tua vida, mas eu quero te encorajar a orar nesta noite, depois desse estudo, se você assim quiser, e pedir ao Senhor: Senhor, muda a minha vida. Eu quero nascer de novo, eu quero viver um novo tempo. Eu quero que as coisas velhas realmente passem. Eu quero que o Senhor mude a minha mente, o meu jeito de pensar. Amém? Se você quiser, feche os teus olhos, fale com Deus, Ele está aqui. Esse é o momento, em nome de Jesus.